e bem-vindo todos a mais um Domingo Espetacular. Na matéria de hoje, entrevistamos uma série de matemáticos que contribuíram para a história da humanidade. Vamos dar uma olhada? Arquimedes foi um físico matemático e inventor grego. Vive no século 3 a.C. na cidade de Siracusa, em uma pequena colônia grega localizada no sul da Itália. Estudei na Escola de Matemática de Alexandria, que na época era o centro intelectual do mundo grego. Foi considerado um dos maiores matemáticos da história, eleito Prêmio Nobel da Matemática e até a medalha Fields tem o meu rosto gravado. Além das minhas invenções, um dos episódios mais conhecidos da minha história envolveu a coroa do rei Hieron, onde fui convocado para descobrir se sua coroa era verídica. Além de revelar a fraude do artesão, inventei a famosa frase Eureka, Eureka, Eureka. Vim a falecer durante a Segunda Guerra Púnica no ano de 212 a.C. Olá, sou Leonhard Euler, matemático e físico suíço considerado um dos maiores estudiosos da matemática do meu tempo. Minha contribuição teve como um dos pilares a introdução à análise dos infinitos, obra que constitui um dos fundamentos da matemática moderna. Nasci em Basel, na Suíça, no ano de 1707. Filho de um pastor luterano, quase segui os passos do meu pai na religião. Porém, na faculdade, me apaixonei pela geometria e passei a estudar matemática, sendo orientado por John Bernoulli. Em 1727, fui lecionar em São Petersburgo, na Rússia. Lá, após anos de dedicação acadêmica, fiquei cego de um olho em 1741, mesmo ano em que me mudei para Berlim, na Alemanha. Em 1776, voltei à Rússia, onde fiquei cego de vez. Agora, esquecendo um pouco da minha história, vamos falar sobre minhas contribuições para a matemática. No meu livro Mecânica, pela primeira vez, apresentei extensivamente a dinâmica newtoniana na forma de análise matemática. Também trabalhei nas origens do cálculo de variações, mas retive meu trabalho em deferência para Lagrange. Fui um pioneiro no campo da topologia e fiz teoria do número em uma ciência, declarando o teorema do número primo e a lei da reciprocidade biquadrática. Refinei a noção de uma função, criei muitas notações matemáticas comuns, incluindo o e, i, o símbolo do π e o símbolo do sigma, e construí a fundação para a teoria das funções especiais, introduzindo as funções transcendentais beta e gama. Meus 866 livros e artigos representam aproximadamente um terço do corpo inteiro de pesquisa em matemática, teorias físicas e engenharia mecânica publicadas entre 1726 e 1800. O dia 18 de setembro de 1783 é o dia da minha morte. Olá, sou Pitágoras e a minha história começou em 580 a.C., 2 anos antes do meu nascimento. Isso se deve porque, reza a lenda, uma sacerdotisa disse à minha mãe: terás um filho de grande beleza e extraordinária inteligência. Será um dos homens mais sábios que já existiram. Verdadeiro ou não, o que interessa é que, devido à forma como eu impressionava os professores das melhores escolas de Samos, fui enviado aos 16 anos para Mileto para estudar com o maior sábio daquela época, Tales de Mileto, que, vendo que não havia mais nada a ensinar-me, passou a estudar as minhas descobertas matemáticas e geométricas. Quando tornei-me adulto, passei a estudar, além da matemática, ciências, religião, astronomia, música e filosofia. Percorri países como a Síria, Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e fixei-me no Egito por mais de 20 anos, tornando-me sacerdote a fim de estudar aprofundadamente a religião da região. Porém, quando Camícides conquistou o país, fugi para a Babilônia, onde passei a estudar o desenvolvimento da ciência na região. Retornei a Samos em 530 a.C. com o objetivo de fundar a minha própria escola, mas devido às más vontades do ditador local, fui expulso de minha terra natal e migrei para o sul da Península Itálica, onde eu pude finalmente fundar a minha própria escola, a Escola Pitagórica, na qual eu dava aulas de matemática, política, filosofia, religião, astronomia e música para matemáticos,
astrônomos e anatomistas ligados à aristocracia regional. Em minha escola também exercia-se uma seita na qual baseava-se em que, para alcançar a imortalidade da alma, era preciso purificá-la através de várias encarnações, vivendo de forma pura. Os membros dessa seita eram obrigados a mantê-la em sigilo. Em uma data na qual não recordo-me, populares enfurecidos incendiaram a minha escola e fui obrigado a exilar-me em Metaponto, onde permaneci até o fim de minha vida em 497 a.C. Durante a minha vida inventei termos musicais utilizados até os dias atuais, como média harmônica e progressão harmônica, e concebi a rotação dos planetas. Mas sem sombra de dúvidas, a minha maior contribuição foi o meu teorema, no qual diz que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso. E é isso. Olá, eu sou Euclides de Alexandria, Euclides na língua grega, e o significado do meu nome é renovado ou glorioso. Fui escolhido para chefiar o departamento de matemática da Escola de Alexandria e ser professor dela. E assim, iniciei os meus trabalhos dentro da matemática como professor, escritor e matemático. E até hoje, muitos me chamam de pai da geometria. De todos os meus trabalhos na área da matemática, a minha principal obra é Os Elementos, um livro-texto, constituído por uma coleção de 13 livros ou capítulos, compostos de 465 proposições, onde os 6 primeiros falam sobre a geometria plana elementar, os 3 seguintes sobre a teoria dos números, o livro X sobre incomensuráveis e os 3 últimos tratam sobre geometria no espaço. Além de Os Elementos, escrevi outras obras, como Divisão de Figuras, Os Dados, Óptica e os Fenômenos. O meu método matemático, conhecido popularmente como geometria euclidiana, é caracterizada por se basear na utilização de cadeias dedutivas, que obtêm novos elementos a partir de outros anteriores. Olá, eu sou Isaac Newton. Estava vendo um pouco da minha autobiografia. Bom, a minha história se inicia em Woolsthorpe, uma pequena aldeia na Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Nos meus primeiros dias de vida, infelizmente, fiquei órfão de meu pai. E pouco depois, minha mãe casou-se, e assim fui mandado para a casa de minha avó. Desde então, comecei a manifestar destreza por atividades manuais, onde criei um moinho de vento. Aos 14 anos, então, fui mandado para morar com minha mãe, devido ao falecimento de meu padrasto, onde fiquei inteiramente ligado aos estudos. Quando fiz 18 anos, fui aceito no Trinity College, onde realizei grandes pesquisas científicas, formulando teorias bastante famosas. Um dos teoremas bastante famosos é o conhecido como binômio de Newton, que permite escrever uma fórmula canônica ou polinômio correspondente às potências de um binômio. Sei, é confuso, mas os estudos favorecem. Outra teoria bastante famosa é o ramo da óptica, onde uma das mais difíceis de fazer de fato, visto que quase fiquei cego de um olho. Não coloquem coisas em seus olhos, é perigoso. Eu estava pesquisando sobre a natureza da luz e finalmente que descobri que ela é composta por vários espectros de luz. Por fim, desenvolvi a teoria da gravidade e as 3 leis de Newton, que publiquei em 1667, explicando sobre a inércia, o princípio fundamental da mecânica, a ação e a reação. E por fim, eu gostaria de deixar meus agradecimentos ao professor Isaac Barrow, que me ganhou e me guiou bastante no desenvolvimento profissional e pessoal. Afinal, ele me guiou durante quase toda a minha vida acadêmica. Agradeço. Bom, eu tenho coisas a fazer. Esse binômio de Newton. Olá, me chamo René Destartes e sou filósofo, físico e matemático, mas creio que a maioria de vocês deve me conhecer pela fase, penso logo existo. Bem, eu nasci no dia 31 de março de 1596 em Warrior, antiga província de Touraine, na França. Logo em 1618, iniciei meus estudos da matemática com o cientista holandês Isaac Beckman, e em seguida comecei a formular a minha geometria analítica e método de raciocinar corretamente. Nessa época, me vi fascinado pela exatidão daquela ciência que despertava minhas maiores curiosidades.
Já fui considerado o pai da matemática moderna, por alguns fatores como defender a ideia de que a matemática dispõe de conhecimentos técnicos para a evolução de qualquer área do conhecimento, e também por relacionar a álgebra com geometria, tendo como consequência desse estudo a criação do plano cartesiano. Essa fusão teve como resultado a geometria analítica. Eu acredito que o conhecimento racional é algo inato ao ser humano. A diferença entre níveis de inteligência entre uns e os outros é a forma como utilizamos a racionalidade. Também acredito que o conhecimento fisiológico deve ser claro e distinto para atingir um bom resultado, sendo necessário estabelecer um método para que esse conhecimento atinja a verdade. Para não tomar muito tempo, eu listar apenas 6 das minhas obras. Elas são Discurso do Método, Meditações Metafísicas e Princípios da Filosofia. Por hoje, é apenas isso que eu tinha a dizer. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção e a equipe que fez esse convite para que eu pudesse falar um pouco sobre mim. E lembre-se dessas palavras de rei. Não basta termos o bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem.